Bem, queridos, nós estamos terminando esta série. Hoje é a última mensagem, é a quinta mensagem da série Sede Perfeitos. Como eu disse na entrevista hoje de interação, não que tenhamos esgotado o tema, não que tenhamos tratado tudo sobre esse tema, mas que chega um momento em que a série tem que terminar, né? Então a série tem que chegar ao fim e esse chegou o momento. Foram 5 mensagens. Se você perdeu algum episódio desses anteriores, você pode aqui no canal selecionar aí os vídeos anteriores e assistir as mensagens anteriores. É uma sequência de temas muito relevantes para o período em que nós estamos vivendo hoje. E aproveitando, se você é novo por aqui em nosso canal, se você é novo em nossa transmissão, você pode se inscrever no canal e você pode então ter acesso a todas as programações que nós disponibilizamos para você. E eu quero aproveitar e pedir que você coloque também aqui nos comentários desse vídeo, dessa transmissão, quero que você coloque a sua dica. Eu gostaria de sugerir que você que está assistindo esta série ou está assistindo só esse episódio, que você nos sugira aqui nos comentários assuntos para tratarmos em novas séries. Algum assunto que você acha que precisa ser tratado, e diz aí, pastor, prepare uma série sobre este assunto. Qual é a sua opinião? O que você quer que a gente trate aqui no nosso canal? O que você quer que a gente trate aqui nas nossas páginas? Tudo bem? Muito bem. Nós hoje falaremos sobre a vitória sobre o pecado. Esse é o tema da última mensagem da série, a vitória sobre o pecado. Há vários textos na Bíblia que tratam sobre o pecado, e há várias palavras hebraicas e gregas traduzidas para o português como pecado. E o que é impressionante é que essas palavras, elas não são sinônimas. Elas são diferentes, porque elas tratam de aspectos diferentes a respeito do pecado. E tem 4 palavras destas, de todas que tem na Bíblia, que estão num único texto. E eu quero ler com vocês esse texto, Salmo 32. Esse salmo foi escrito por Davi, é uma confissão de Davi. Davi, depois que ele confessou a Deus, ele então se arrependeu, e ele aqui fala sobre o benefício do perdão. E Salmo 32, ele é muito rico, e nos 2 primeiros versos, para você ter uma ideia, aparecem 4 palavras hebraicas para pecado, e elas são traduzidas como pecado, ou transgressão, ou iniquidade, e eu quero ler com vocês aí. Abra sua Bíblia nesse texto. O versículo 1 diz: bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. Essa é a primeira palavra, iniquidade. Essa palavra iniquidade se escreve no hebraico pechá. E pechá é traduzido aqui por iniquidade ou transgressão, significa rebelião contra Deus, um afastamento natural de Deus. E ele diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade ou transgressão é perdoada. E ele continua: cujo pecado é coberto. Essa palavra pecado, katar, no hebraico, ela é também escrita no grego como hamartia. É a mesma palavra hamartia, que significa errar o alvo. Eu tenho um objetivo na vida, eu tenho um objetivo, adorar a Deus, o propósito para o qual fomos criados, adorar a Deus, sermos imagem de Deus. E quando eu erro o alvo, eu cometo o pecado. Ou seja, errar o alvo é pecar. Há uma outra palavra que ele diz aqui, já no verso 2, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui maldade. Algumas traduções traduzem por iniquidade. Essa palavra é outra palavra, awon. E essa palavra hebraica significa distorção, tortura. Ele continua dizendo: o Senhor não atribui maldade e em cujo espírito não há engano. Essa palavra engano, no hebraico, emiar. Emiar também é traduzido como dolo. Em algumas Bíblias, algumas versões, é traduzido como dolo, maldade. Veja, 2 textozinhos muito ricos a respeito desse problema que nós seres humanos temos, o problema chamado pecado.
Diz aqui, pechar, que é rebelião contra Deus, catar, que é hamartia, que é errar o alvo, nós temos alon, que é distorção, tortura, e nós temos emiar, que é engano, dolo ou falsidade. É muito bom, muito importante nós lembrarmos que a questão do pecado não é uma questão simples para tratarmos. O inimigo ele faz todo o esforço possível para tratarmos o pecado apenas na casca do pecado. Para tratarmos o pecado apenas como resultado, não como causa e apenas como consequência. Pecado não é apenas consequência, pecado também tem causa. Nós não podemos tratar o pecado como tratamos uma feridinha, passando um remédio por fora. Nós temos que tratar o que é que causa a ferida, o que é que está produzindo a ferida. Essa é a mesma preocupação que temos quando estamos com febre. Eu me lembro de levar meus filhos algumas vezes à noite ao hospital, porque a febre não baixava. E você sabe que nós pais nos preocupamos muito, e eu me lembro de levar Rafael, Rebeca, algumas vezes com a Leninha ao hospital, numa emergência, para ver o que estava acontecendo. E não foram poucas as vezes, em que na frente do médico ali, o médico olhando, tentando identificar qual era a causa, não foram poucas as vezes em que o médico me passou um remédio para a febre. E eu me lembro de uma ocasião dessa. Eu disse, mas doutor, você não consegue identificar qual é realmente o problema que está causando essa febre? E como ele não sabia, ele receitou um remédio para a febre. Eu falei assim, olha, tudo bem, eu quero que a febre passe, mas muito mais do que resolver o problema da febre, eu quero resolver o problema que está causando essa febre. E eu me lembro de algumas vezes em que nós fomos um pouquinho mais profundo. Numa dessas, nós fomos tirar então um raio-x do pulmão ali, do tórax, acho que foi do Rafael, se não me engano, e descobrimos o início de uma pneumonia, certo? Então nós temos que tratar a pneumonia e não a febre, porque é a pneumonia que está causando a febre. Tá? Então nós temos que tratar o pecado de maneira profunda. O inimigo trabalha muito para que a gente às vezes olhe o pecado apenas como consequência, apenas como os nossos atos exteriores. Mas Deus ele quer resolver o nosso problema por completo. Há vários outros textos bíblicos, Isaías 51:5, por exemplo, o salmista diz assim, em pecado me concebeu a minha mãe. Nós já nascemos com a natureza pecaminosa. No livro de Efésios, no capítulo 2, no versículo 3, ali o apóstolo Paulo fala que nós somos mortos em nossos delitos. Ele fala também ali que nós somos filhos da ira. Em Romanos capítulo 3, ele chama todos os seres humanos de injustos, e ele fala assim, não há um justo sequer. Todos se desviaram, todos se fizeram inúteis. Romanos capítulo 5, versículo 10, o apóstolo Paulo fala que nós somos, por natureza, inimigos de Deus. Naturalmente somos inimigos de Deus. No livro de Colossenses, capítulo 1, 21, também usa essa expressão, inimigos de Deus. Efésios 5, versículo 6, nós somos filhos da desobediência. Nós já nascemos com essa tendência, com essa propensão, com essa inclinação para o mal. Eu quero lembrar você que o pecado de Eva não foi primariamente comer o fruto. Antes de comer o fruto, Satanás estava plantando no coração de Eva o pecado. E a grande questão de Satanás não era que ela comesse o fruto. Para comer o fruto, ele tinha que alcançar um outro propósito. E esse é o propósito mais profundo do pecado. Ele tinha que plantar no coração de Eva a desconfiança de Deus. E o diálogo que ocorreu em Gênesis capítulo 3, e eu quero ler com você, quero convidá-lo a ir para Gênesis 3, um dos textos muito conhecidos da Bíblia, e nós temos que ler mesmo Gênesis capítulo 3 muitas vezes, porque para entender o restante da Bíblia, nós temos que entender a origem, nós temos que entender o início, e capítulo 3 fala sobre a entrada do pecado, primariamente, como o pecado entrou aqui na terra.
Obviamente não fala sobre o início do pecado no universo, porque o pecado já existia no coração de Lúcifer e dos anjos maus, mas o início da nossa experiência humana com o pecado está narrado em Gênesis capítulo 3, e ele começa o diálogo com Eva de uma maneira muito sedutora, enganadora. Diz assim, capítulo 3, verso 1, mas a serpente, a mais sagaz de todos os animais, o mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Observem aqui, queridos, que perspicácia do inimigo, colocando dúvidas, plantando dúvidas no coração de Eva, e com essa frase ele não conseguiu plantar dúvidas no coração de Eva, porque Eva responde de maneira exata o que Deus tinha dito a ela. E Deus não tinha dito isso, mas ele tenta colocar palavras na boca de Deus, como ele tem tentado colocar palavras na palavra de Deus, distorcendo a Bíblia, distorcendo aquilo que está escrito. As maiores tentações do inimigo são por meio da Bíblia. Por isso a obra dele é chamada de engano, porque ele usa muita verdade misturada com erro. Então ele pegou um pouco de verdade. Deus havia dito sim, dado orientações a Eva a respeito do que comer e do que não comer, mas ele distorceu a palavra de Deus, e ele pergunta assim, é verdade que Deus disse que você não pode comer de nenhum tipo de árvore aqui do jardim? Então no verso 2, Eva, toda cheia de informação, toda cheia de conhecimento, ela responde, e de maneira certa, do fruto das árvores do jardim podemos comer. E ela está certa, porque Deus disse que podia comer. Mas, versículo 3, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem nele tocareis. Aqui ela já acrescenta algo que Deus não tinha dito. E o inimigo percebe que ela estava instável em suas respostas. E então no verso 4, a serpente diz à mulher, olha só o objetivo da serpente, é certo que não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que comerdes deste fruto, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Satanás aqui está querendo plantar dúvidas no coração de Eva, está querendo fazer com que Eva duvidasse do amor e da bondade de Deus, que Eva pensasse que Deus havia reservado algo de maneira egoísta, exclusivamente para ele. Do tipo assim, olha, Deus não quer que você coma isso, porque se você comer, você vai ser como Ele. E Ele não quer que você seja como Ele. Então Ele reservou só para si. Satanás queria que Eva olhasse para Deus como alguém que não merecesse confiança. Que fosse egoísta, que não fosse tão bom quanto declarava. E ele então trabalhou muito para que Eva construísse esse pensamento. Mais ou menos assim o teor da tentação. Se Deus não é confiável, Eva, se Deus guardou algo somente para si, para que você não experimentasse, você pode fazer as suas próprias escolhas. Você pode ser dona do seu próprio destino. Você não precisa depender de Deus. Ponha confiança em si mesma. Coma do fruto, veja o que acontece. Torne-se mestre do seu próprio destino. Você percebe que antes de Eva comer o fruto, o pecado já estava sendo plantado no coração dela. E ela come o fruto porque pecou contra Deus, porque duvidou de Deus, porque quis ocupar o lugar de Deus. Porque ela começou a desejar algo, uma experiência diferente que Satanás propôs a ela. E o verso menciona isso. No versículo 5, me desculpem, no versículo 6, vendo a mulher que a árvore era boa para lhe dar conhecimento, que a árvore era agradável aos olhos e desejável para lhe dar entendimento. Veja, ela concluiu que Satanás estava certo. Foi por isso que ela tomou do fruto e comeu. O pecado é mais e muito mais do que atos pecaminosos.
Tem a ver com a intenção, tem a ver com aquilo que pensamos, tem a ver com a nossa rebelião. Eva se rebelou contra Deus antes de comer o fruto. Ela comeu o fruto porque se rebelou, porque ela desejou resolver o seu problema sozinha. Quando ela achou que Deus não era mais confiável, e que ela deveria ser mestre de suas próprias decisões, mestre do seu próprio destino, então Eva rebelou-se contra Deus e tornou-se inclinada para o mal. Foi nessa ocasião que ela comeu do fruto. E eu quero chamar a sua atenção para um texto de Ellen White no livro Educação, na página 29, que eu vou projetar para você acompanhar comigo. E esse texto diz assim: assim como por meio de Cristo todo ser humano tem vida, também por meio dele cada pessoa recebe algum raio de luz divina. Existe em cada coração não somente poder intelectual, mas espiritual, percepção do que é reto, anelo de bondade, mas contra esses princípios há um poder contendor, antagônico. O resultado de comer da árvore da ciência do bem e do mal é manifesto na experiência de todo homem. Há em sua natureza um pendor para o mal, uma força a qual, sem auxílio, não poderá ele resistir. Para opor resistência a essa força, para atingir aquele ideal que no íntimo de sua alma ele aceita como único digno, não pode encontrar auxílio senão em um poder, e esse poder é Cristo. A cooperação com esse poder é a maior necessidade do homem. Nós temos que ter a verdadeira percepção da nossa natureza humana pecaminosa, da nossa natureza humana hostil, rebelde, que duvida naturalmente de Deus e que acha-se totalmente cheia de razão para tomar as decisões sozinhos, sem consultar o nosso Senhor. Essa natureza pecaminosa precisa ser entregue completamente a Cristo Jesus. Ellen White diz no livro O Maior Discurso de Cristo, o seguinte texto, veja: o coração do homem é por natureza frio, escuro e desagradável. Sempre que alguém manifeste espírito de misericórdia e perdão, falo não de si mesmo, mas mediante a influência do Divino Espírito a mover-lhe o coração. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nas palavras de Jesus Cristo a Nicodemos, nós temos o âmago da questão. Em João, no capítulo 3, você conhece bem essa história, quando Nicodemos procura Jesus à noite, e ele procura Jesus à noite por diversos motivos, mas a grande questão é que ele teve um encontro com o Mestre, e nesse encontro com o Mestre, enquanto ele tenta filosofar na presença do Mestre, para impressioná-lo, Jesus vai ao âmago da questão logo de imediato. E Jesus não responde a sua questão, mas ele responde de uma outra maneira. No verso 3 ele fala assim: em verdade vos digo, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esta palavra alguém quer dizer todo mundo. Todos nós precisamos nascer de novo. Se alguém não nascer de novo, diz Jesus Cristo, não pode herdar o reino de Deus. Nós precisamos deixar que o Senhor brote em nós uma natureza diferente da natureza que nós temos. Nós não podemos herdar a vida eterna com essa natureza pecaminosa, com esse coração totalmente mau. E sobre isso, no livro Caminho a Cristo, na página 18, Ellen White menciona que é impossível a nós mesmos vencermos. É-nos impossível por nós mesmos escapar ao abismo do pecado em que estamos mergulhados. Nosso coração é ímpio, diz ela, e não o podemos transformar. Quem do imundo tirará o puro? Diz a Bíblia em Jó, capítulo 14, verso 4.
E ela cita aqui: a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser, Romanos 8:7. A educação, a cultura, o exercício da vontade, o esforço humano, todos têm a sua devida esfera de ação, mas nesse caso são impotentes. Poderão levar a um procedimento exterior correto, mas não podem mudar o coração. São incapazes de purificar as fontes da vida. É preciso um poder que opere interiormente, uma nova vida que proceda do alto, antes que os homens possam substituir o pecado pela santidade. Esse poder é Cristo. Sua graça unicamente é que pode avivar as amortecidas faculdades da alma e atraí-la a Deus, à santidade. Diz o Salvador: aquele que não nascer de novo, não receber um novo coração, novos desejos, propósitos e motivos que conduzem a uma nova vida, não pode ver o reino de Deus. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela faz um comentário bem específico, quando ela narra esse encontro que Jesus teve com Nicodemos. Além desse texto onde ela fala sobre nascer de novo, eu quero projetar para você mais um texto que está no livro Desejado de Todas as Nações, página 172, eu quero ler com você. Diz: o coração por natureza é mau, diz ela. Invenção alguma humana pode encontrar remédio para a alma pecadora. Do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. A fonte do coração se deve purificar para que a corrente se possa tornar pura. Aquele que se esforça para alcançar o céu por suas próprias obras, em observar a lei, está tentando o impossível. Não há segurança para uma pessoa que tenha religião meramente legal, uma forma de piedade. A vida cristã não é uma modificação ou melhoramento da antiga, mas uma transformação da natureza. Tem lugar a morte do eu e do pecado e uma vida totalmente nova. Essa mudança só pode efetuar mediante a eficaz operação do Espírito Santo. No livro Grande Conflito, na página 467, ela tem uma frasezinha muito profunda, que diz assim: o primeiro passo na reconciliação com Deus é a convicção do pecado. Enquanto nós não estivermos convictos de que somos pecadores, e eu vou dizer de novo, eu não disse de que temos pecados. Uma coisa é ter pecado, outra coisa é ser pecador. Enquanto não estivermos convencidos de que somos pecadores, talvez trataremos o pecado de maneira superficial. O Senhor está fazendo uma obra em favor do seu povo. E em breve, muito breve, Ele voltará para buscar os seus. Mas antes que Jesus volte, todos nós, seres humanos, seremos selados. Todos os seres humanos. Uns serão selados com o selo de Deus, enquanto outros serão marcados com a marca da besta. Todos os seres humanos serão selados. A grande questão é qual selo está sendo impresso em nós. Esse momento do selamento ocorre exatamente agora. E antes que Jesus volte, haverá um momento em que a porta da graça será fechada e todos os casos terão sido resolvidos. Esse momento da volta de Jesus precede pelo fechamento da porta da graça, ocasião em que Jesus Cristo deixa de interceder pelos seres humanos pecadores, e agora então Ele se prepara para vir buscar os seus. Mas nesse breve tempo, entre o encerramento da intercessão de Cristo e a sua volta, esse breve tempo, é chamado de tempo de angústia. Nesse breve tempo, em que a porta da graça já terá fechado, nós, seres humanos, passaremos por um momento de muitas angústias.
Os ímpios estarão cada vez mais ímpios, enquanto os santos estarão cada vez mais santificados. Eu quero ler um pouco no livro de Espírito de Profecia, o livro Grande Conflito, sobre esse tema. O livro Grande Conflito, na página 613 e 614, Ellen White fala sobre o encerramento da mensagem do terceiro anjo e o fechamento da porta da graça. Acompanhe comigo a leitura. Ela diz assim: quando se encerrar a mensagem do terceiro anjo, a misericórdia não mais pleiteará em favor dos culpados habitantes da terra. O povo de Deus terá cumprido a sua obra, terá recebido a chuva serôdia, o refrigério pela presença do Senhor, e estará preparado para a hora decisiva que está diante dele. No céu, anjos apressam-se de um lado para o outro. Um anjo volta da terra e anuncia que a sua obra está feita. O mundo foi submetido à prova final, e todos os que se mostraram fiéis aos preceitos divinos receberam o selo do Deus vivo. Cessa então Jesus de interceder no santuário celestial, levanta as mãos com grande voz e diz: está feito. E toda a hoste angélica depõe suas coroas, ao fazer ele o solene aviso: quem é injusto, faça injustiça ainda, e quem está sujo, suje-se ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. Apocalipse 22, 11. Todos os casos foram decididos para a vida ou para a morte. Cristo fez expiação por seu povo e apagou todos os seus pecados. O número de seus súditos completou-se, e o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu estão prestes a ser entregues aos herdeiros da salvação, e Jesus deve reinar como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse processo divino de eliminação do pecado, ele foi tipificado pelos serviços diários do santuário. Todos os dias, os pecados eram confessados com as mãos colocadas sobre a cabeça de um cordeiro, e todos os dias, de manhã e à tarde, os cordeiros morriam, representando a morte de Jesus Cristo. O sangue do cordeiro era aspergido nas paredes do santuário, e uma vez por ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para fazer a purificação do santuário e simbolicamente remover os pecados do santuário, para resolver de uma vez por todas aqueles pecados que foram perdoados no decorrer do ano. Nós estamos agora no meio do processo da expiação do santuário celestial. Cristo está dentro do santuário fazendo expiação por nós, fazendo exatamente agora o que o sumo sacerdote fazia naquele dia especial. Jesus está tratando agora sobre a eliminação final do pecado. E o dia da expiação para o israelita era um dia para afligir a alma, era um dia para fazer uma análise profunda a respeito dos pecados que foram confessados. Era um dia em que não se fazia trabalho nenhum, era um dia solene. Eles guardavam esse dia, ninguém trabalhava, e o que eles faziam durante o dia todo? Eles oravam a Deus, eles buscavam o Senhor. Eles pediam para que Deus vasculhasse o seu coração para ver se havia algum pecado não confessado, porque os pecados seriam eliminados. Cristo está agora no santuário celestial. Quando ele sair do santuário, tudo estará feito, cada caso estará decidido, e os dois grupos, o grupo de salvos e o grupo de perdidos, terão tomado as suas decisões, cada um do seu lado. Tudo estará definido. O mal terá amadurecido para a sua destruição final, ao ponto de Deus iniciar o processo da eliminação do pecado, que vai durar até o final dos 1000 anos. E depois dos 1000 anos, o Senhor eliminará para sempre pecados e pecadores, e eles não existirão mais. O desenvolvimento dos servos de Deus também terá alcançado a maturidade ao refletirmos cada vez mais o caráter de Cristo Jesus. E o fechamento da porta da graça marca então o momento em que o ser humano, cada um, terá se posicionado definitivamente do lado de Deus ou definitivamente do lado do inimigo de Deus. O interessante é que esse momento não será anunciado.
Não há nenhuma profecia dizendo exatamente nesse momento. Ellen White diz no livro Grande Conflito 615, assim, quando a decisão irrevogável do santuário houver sido pronunciada e para sempre tiver sido fixado o destino do mundo, os habitantes da terra não o saberão. As formas da religião continuarão a ser mantidas por um povo, do qual finalmente o Espírito de Deus se terá retirado. E o zelo satânico com que o príncipe do mal os inspirará para o cumprimento de seus maldosos desígnios terá a semelhança do zelo para com Deus. Perceba aqui, queridos, a polarização de dois grupos. O trabalho do Espírito Santo terá sido encerrado. Ele não mais convencerá as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. E sem a atuação do Espírito Santo, os ímpios agirão de maneira cada vez mais maldosa, cada vez mais terrível, cada vez mais semelhantes ao seu líder Satanás. E por outro lado, os salvos mais e mais se parecerão com o seu Salvador Jesus Cristo. Ao viverem em comunhão íntima com Cristo, eles perceberão que mais e mais alcançarão vitória, mais e mais dependerão de Cristo, e mais alcançarão vitória, até que a natureza humana pecaminosa seja totalmente erradicada, eliminada. O Senhor vai eliminar para sempre a nossa inclinação para o mal. E sempre dependeremos de Cristo, até que a nossa natureza seja eliminada, e então viveremos em conformidade, de maneira agora natural a Cristo Jesus, porque pecados e pecadores não existirão mais. Após o fechamento da porta da graça, os salvos passarão por um breve período de angústia, uma analogia ao período em que Jacó se angustiou numa noite em luta com Deus no vale de Jaboque. Alguns acham que esse período de angústia, os seres humanos estarão em um estágio totalmente livres do pecado, sem intercessão divina, totalmente sozinhos. Assim terão que permanecer sozinhos, sem Deus, firmes e sem pecar. Mas eu quero compartilhar com vocês uma citação de Ellen White, onde ela diz no livro Grande Conflito sobre esse período, e ela chama esse período de fornalha, de purificação. E observem o que ela diz. A história de Jacó, diz ela, é também uma segurança de que Deus não rejeitará os que forem enganados, tentados e arrastados ao pecado, mas voltaram a Ele com verdadeiro arrependimento. Enquanto Satanás procura destruir essa classe, Deus enviará seus anjos para animar, para proteger no tempo de perigo. Os assaltos de Satanás são cruéis e decididos seus enganos, terríveis. Mas os olhos do Senhor estão sobre o seu povo. O seu ouvido escuta-lhes os clamores. Sua aflição é grande. As chamas da fornalha parecem prestes a consumi-los. Mas aquele que os refina e purifica, os apresentará como ouro puro, provado no fogo. O amor de Deus para com seus filhos durante o período de sua mais intensa prova é tão forte e terno como nos dias de sua mais radiante prosperidade. Mas é necessário passarem pela fornalha de fogo. Sua natureza terrena deve ser consumida, para que a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente. Durante o período de angústia, Ellen White diz que esse período é semelhante a um período de fornalha. Ela menciona nesse mesmo capítulo do livro Grande Conflito que haverá uma diferença entre as pessoas que oraram pouco e as pessoas que oraram muito. E as pessoas que dependeram pouco da oração, as pessoas que se devotaram pouco a Deus durante a sua jornada, sofrerão mais durante esse período. E haverá uma necessidade, segundo ela, de que elas sejam provadas naquilo que não foram provadas antes.
porque a natureza terrena, diz ela, precisa ser consumida. A última a ser destruída em nós será a nossa natureza pecaminosa. Não passaremos pelo vale ou pela angústia, pelo vale de Jaboque, pelo breve tempo de angústia, sozinhos. Deus enviará os seus anjos para estarem conosco. O próprio Deus, segundo esse texto aqui, Ele olhará para nós com amor, com cuidado e com zelo, e Ele vai nos sustentar. Esse período ainda será um tempo de fornalha, de prova, pois ainda a nossa natureza terrena precisará ser consumida para que definitivamente a imagem de Cristo possa refletir-se perfeitamente em nós. Eu ainda quero compartilhar duas outras citações de Ellen White. A primeira no livro Atos dos Apóstolos, que diz assim, acompanha a leitura: enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que possamos atingir e dizer, alcancei tudo completamente. A santificação é resultado de uma obediência que dura a vida toda. E no livro Grande Conflito, na página 469 e 470, ela diz, o cristão sentirá as insinuações do pecado, mas sustentará a luta constante contra ele. Aqui é que o auxílio de Cristo é necessário. A fraqueza humana se une à força divina e a fé exclama, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O cristão sentirá ainda as insinuações do pecado, porque a natureza humana não terá sido eliminada, mas o Senhor nos sustentará. E nessa luta nós podemos obter vitórias enquanto dependermos totalmente de Cristo Jesus. Queridos, o tempo passa rapidamente. E nesses últimos dias, segundo a profecia diz, os últimos acontecimentos serão rápidos. E nós precisamos hoje, queridos, passar por um período de reavivamento, pois nós estamos bem pertinho do fechamento da porta da graça. Está chegando o momento em que Jesus Cristo deixará o santuário celestial. E cada caso estará resolvido, decidido. O Espírito Santo está trabalhando fortemente em seu povo. Deus está trabalhando agora para nos convencer do pecado, para nos convencer da justiça e do juízo. O Espírito Santo está operando em nós. Ele está derramando o seu Espírito Santo, a chuva serôdia está à nossa disposição, e paralelo ao derramamento da chuva serôdia, ocorre a sacudidura, onde tudo aquilo que pode ser sacudido, será sacudido, porque o Senhor precisa separar os grãos, separar o trigo do joio. Quando Ele sacode, o joio cai, mas o trigo permanece firme, e o Senhor está sacudindo a sua igreja, o Espírito Santo está operando, e as pessoas estão se polarizando, as pessoas estão se tornando cada vez mais santas, estão se tornando cada vez mais presentes nas coisas espirituais, enquanto outros estão se tornando cada vez piores, cada vez mais maldosos, cada vez mais frios. As pessoas estão se polarizando, enquanto uns estão deixando de ler a Bíblia, outros estão com fome e sede da palavra. Enquanto uns estão buscando a Deus e pedindo batismo, outros estão se esquecendo do compromisso que fizeram com Deus no tanque batismal. As duas grandes classes de pessoas estão se polarizando cada vez mais. Dois grupos bem distintos estão sendo formados. Não pense que viver uma vida totalmente alienada a Deus, distante das coisas espirituais, nos preparará para esse breve tempo de angústia. Quando chegarmos nesse tempo, queridos, o nosso caráter estará formado em Cristo Jesus, ou o nosso caráter se assemelhará ao caráter da serpente. Você está se parecendo mais com quem? No seu dia a dia. O Espírito Santo está trabalhando muito. O último texto que eu quero deixar de Ellen White, projetado para você, é um texto que fala sobre reavivamento.
E eu quero te chamar a atenção, eu vou ler com pausa, é um texto um pouco longo, vai ocupar a tela inteira aqui, a sua tela inteira. Mas eu quero ler com muita pausa para você entender o que aconteceu na vida de pessoas que foram reavivadas pelo Espírito Santo, a fim de que nós possamos fazer uma autoavaliação da nossa vida, para vermos se estamos deixando o Senhor nos reavivar, ou se estamos impedindo o Senhor de trabalhar em nós. Acompanhe a leitura comigo. O texto diz: aquelas almas produziram frutos dignos de arrependimento, creram e foram batizadas, levantaram-se para andar em novidade de vida, como novas criaturas em Cristo Jesus, não para se conformarem aos desejos anteriores, mas pela fé no Filho de Deus, seguir-lhes os passos, refletir-lhe o caráter, purificar-se assim como ele é puro. As coisas que antes odiavam, agora amavam. E as que antes amavam, passaram a odiar. Os orgulhosos e presunçosos tornaram-se mansos e humildes de coração. Os vaidosos e arrogantes se fizeram sérios e acessíveis. Os profanos se tornaram reverentes. Sóbrios os bêbados, os devassos puros. As modas vãs do mundo foram postas de parte. Os cristãos procuravam não o enfeite exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura dos vestidos, mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Isso aconteceu na igreja primitiva, com o derramamento da chuva temporã, um reavivamento sem precedente. O mundo da época foi evangelizado. As pessoas não amavam a si mesmas mais do que a Deus e mais do que as outras. O orgulho e o egoísmo foram sendo vencidos, porque o Espírito Santo passou a reinar no coração humano. Quando eu entrego o meu eu para Jesus Cristo, algumas coisas acontecem. Qual é o processo? Quando eu entrego o meu eu para Ti, o que isso significa? Nos meus diálogos com Deus, Ele me deu fortes impressões, Ele me levou a um texto bíblico. É o último texto que eu quero ler hoje com vocês. Mas antes de ler o texto, eu quero explicar um pouquinho esse processo da entrega do eu a Deus. Porque algumas vezes nós entregamos o eu a Deus, mas surge uma dúvida, tá, mas e agora? O que vai acontecer? Tudo bem, eu não tenho mais o meu eu, então eu sou uma pessoa sem eu. E como é isso de eu não ser mais eu? A música diz, né? Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu, Cristo vive em mim, mas tá, como é que vive assim? Como é que é isso? E às vezes a gente fica meio perdido. Eu já tomei a decisão, eu já entreguei o meu eu a Deus, e Cristo passou a viver em mim, e agora? O que acontece a partir desse momento? Bem, teoricamente, o meu eu já não é mais meu. Teoricamente, o meu eu já não é mais meu. Eu não pertenço mais a mim mesmo, eu pertenço totalmente a Cristo. Teoricamente. Mas isto é apenas teoricamente. Por quê? Porque até então, a única coisa que aconteceu foi a minha prece, que eu disse, Senhor, o meu eu está nas tuas mãos.
Seria muito bom, a partir daí, então, Deus fizesse um milagre imediato em mim. E tirasse de mim, então, o meu eu, com a sua mão poderosa, e colocasse dentro de mim Deus. E Deus passasse a viver em mim, e agora eu não tenho mais desejos pecaminosos, eu não tenho mais vontade de pecar, eu não tenho mais inclinação para o mal, eu não tenho mais vontade de fazer aqueles erros que eu fazia, porque eu já não sou mais eu. Seria muito bom se isso acontecesse. E de certa forma eu creio que algumas pessoas esperam que isso aconteça. E eu não sei se você já se frustrou por isso não ter acontecido na sua vida. Como não aconteceu na minha. De você entregar o seu eu a Deus e de repente estar tomando uma decisão que é contrária à vontade de Deus. E aí você se frustra dizendo, mas espera aí, eu entreguei o meu eu a Deus, mas o meu eu continua vivo e continua aqui. Será que Deus não pegou o meu eu? Será que eu não entreguei? O que está acontecendo? Depois de orarmos a Deus, entregando o nosso eu a Deus, por que ainda tomamos decisões erradas? Especialmente naquelas áreas da vida em que caímos com frequência. Por quê? Veja, queridos, o pecado é pernicioso. O que há dentro de nós não estamos lidando simplesmente com atos pecaminosos ou hábitos que nós desenvolvemos no decorrer do tempo. Nós estamos lidando com uma natureza pecaminosa, onde a palavra de Deus diz que o coração é enganoso. E quando entregamos esse nosso eu a Jesus, Ele não retira de nós a nossa natureza pecaminosa e coloca dentro de nós uma natureza santa, pura, igual a de Cristo. Ele não faz isso. Seria muito bom se Ele fizesse. Mas Deus opera em nós, por meio de uma experiência espiritual, onde Ele vai moldando o nosso caráter ponto a ponto. Ele vai reconstruindo, Ele vai modelando o nosso caráter ponto a ponto, conduzindo-nos à maturidade espiritual. A retirada da natureza humana pecaminosa é a última obra que o Senhor fará quando Ele voltar e o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade. E eu quero pegar um exemplo simples para tratarmos aqui. O Espírito Santo me mostrou que isso não agrada a Deus. Por exemplo, o Espírito Santo me mostrou que ir ao cinema não agrada a Deus. Eu estou pegando algo muito simples. E o Espírito Santo então me mostrou isso. E eu posso estar, quem sabe, causando algum tipo de dúvida agora na mente de algumas pessoas que estão questionando. Espera aí, quer dizer que cinema não agrada a Deus? Não, eu não estou tratando disso agora. Se bem que valeria a pena tratar desse item também. Interessante isso, né? Ainda essa semana, eu fui surpreendido com um joguinho lá em casa. A gente toma muito cuidado a respeito das influências do mal por meio das mídias, televisão. E não são todos os jogos de computador que são bons, né? E tem um joguinho que eu nunca vi nada de mal nele, chamado Minecraft. Nem sei se é assim que fala. E eu achei interessante porque isso desperta a criatividade. As crianças vão montando ali por meio de blocos, montando áreas, construções e tal, Minecraft. Mas essa semana eu estava lendo num canto da casa, enquanto os meus filhos estavam no YouTube ali, no Minecraft, e de repente apareceu na tela um ser que parecia Deus, assim, todo de branco, e parecia que ele estava num platô superior. E aí então o joguinho dizia assim, então você vai chegar no nível Deus. E apareceu God. E eu disse, mas God é Deus. E eu, para um pouquinho, deixa eu ver isso aqui. E eu fui pesquisar, e aí eu comecei a descobrir que, na verdade, o jogo Minecraft tem alguns estágios. E o estágio que as pessoas buscam é chegar no estágio Deus. E, por incrível que pareça, tem um outro estágio além de Deus, e você pode estar acima de Deus, inclusive. Isso me chamou atenção, e ontem no pôr do sol, nós conversamos lá em casa. Eu não pesquisei a fundo sobre isso, eu estou dizendo até de maneira
de maneira superficial de algo que eu descobri ontem. Mas o inimigo, queridos, ele tem tentado cercar-nos de diversas formas, fazer coisas que não agradam a Deus, porque são coisas que nos distanciam de Deus. Ele quer construir em nós uma mente semelhante à dele e não semelhante à de Deus. Mas eu estou pegando esse exemplo simples, simplório aqui do cinema, por exemplo, e aí então o cinema eu descobri que não agrada a Deus. Não vou tratar desse assunto agora com você. Eu poderia pegar aqui bebida, por exemplo. Descobri que a bebida alcoólica não agrada a Deus. Mas eu entreguei o meu eu a Deus. Entreguei o meu eu a Deus. Isso quer dizer que eu não vou ter mais vontade de ir no cinema? Isso quer dizer que eu não vou ter mais vontade de beber a bebida alcoólica, por exemplo, pegando aí um outro exemplo? Isso quer dizer que eu não vou ter mais vontade de fazer alguma coisa errada que eu fazia? Eu entreguei o meu eu a Deus. Não vou ter mais vontade? Vou ter vontade. Essa que é a grande questão. Deus poderia tirar essa minha vontade, e Ele faz isso na vida de algumas pessoas. Eu conheci uma pessoa que tinha uma inclinação muito forte para a bebida, e quando ela entregou o coração a Deus, Deus mudou o paladar dela. Deus tem diversas maneiras de agir, mas essa não é uma maneira corriqueira da Bíblia. Não é a maneira mais presente na Bíblia. O que o Senhor faz conosco? Ele nos conduz como bebês na fé. Quando nós entregamos o nosso eu a Deus, nós nascemos de novo, e a partir daí nós somos crianças, nós somos bebês na fé, e o Senhor vai nos conduzir a dar um passo de cada vez, mas Ele vai nos ensinar de maneira constante, todos os dias, de maneira profunda. Ele vai nos conduzir ao amadurecimento em Cristo Jesus. A regra bíblica não é uma transformação imediata, num passe de mágica. Seria ótimo se eu entregasse o meu eu a Deus e fosse totalmente transformado. O Senhor faz uma transformação paulatina, porque Ele quer que eu tenha uma experiência de desenvolvimento, de dependência, de permissão para que Ele haja na minha vida. E é essa experiência que vai me dando maturidade, e é esta maturidade que fortalece o meu caráter. O que acontece quando uma pessoa entrega o seu eu para Jesus? Ela ainda continua, quem sabe, desejando ir ao cinema. Ela continua, quem sabe, depois desejando ainda tomar bebida alcoólica, como eu mencionei. Ela ainda continua desejando, quem sabe, adulterar. Mas o que acontece, na verdade, é que quando entregamos o nosso eu a Deus, nós permitimos o Espírito Santo nos conduzir a uma experiência de dependência total de Deus, onde Jesus Cristo será buscado, e todas as vezes que somos tentados nesses pontos, será uma oportunidade para o Espírito Santo de Deus nos dar vitórias, ponto a ponto. Ellen White fala sobre isso. Gosto especialmente de um texto dela, onde ela diz assim: ponto a ponto. Deus conduz avante o seu povo, diz ela, passo a passo. Ela diz assim: Deus conduz levando-nos a diferentes pontos, destinados a manifestar o que está no coração. Porque Deus sabe profundamente o que precisa ser vencido dentro de nós. Então Ele nos dá aquela experiência, aquela oportunidade. Ellen White continua dizendo assim: olha, alguns resistem em um ponto, mas caem no outro ponto seguinte. A cada ponto mais adiante, o coração é experimentado, é provado um pouco mais de perto. E se o professo povo de Deus verifica estar com o coração contrário a essa incisiva obra, isso os deve convencer de que tem alguma coisa a fazer a fim de vencer, uma vez que não queiram ser vomitados da boca do Senhor.
o Senhor nos dá muitas oportunidades, diz ela, para golpear diretamente algum ídolo acariciado. Ele ainda nos dá oportunidade para que o nosso coração não exclua Jesus, mas que sejamos transformados por Ele. E o texto bíblico que eu quero deixar com você, que fala sobre essa luta diária, está em Tito. Você vai sublinhar esse texto aí. Tito 2, versos 11 a 14. Olha que texto impressionante. Tito 2, 11 a 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. E enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Meus queridos, é a graça de Deus que nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. Eu entreguei o meu eu a Deus. A partir desse momento, eu nasci de novo. E o Espírito Santo vai me conduzir agora em novidade de vida, como diz Colossenses capítulo 3. Se você nasceu de novo, pense nas coisas que são de cima, porque você morreu. Eu entreguei o meu eu para Deus, eu morri para mim mesmo, morri para o mundo. No capítulo 3, versículo 5 de Colossenses, diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Eu já entreguei o meu eu, já morri para o mundo, mas a minha natureza terrena continua lá. A minha inclinação para o mal continua presente na minha vida. E o que Deus agora quer que eu faça? Que eu entregue para Ele todos os dias, o meu coração. Que em cada tentação eu me volte a Cristo em oração. Que eu me volte ao Espírito Santo para buscar força. Não é algo que eu queira, porque a minha inclinação é para o outro lado. Eu ainda continuo gostando do cinema, eu ainda continuo gostando da bebida alcoólica, eu ainda continuo gostando do adultério. Eu quero, porque eu sou atraído a isso. Eu sei que não há força em mim. Então o Espírito Santo me lembra, o Espírito Santo trabalha em mim, e eu quero dizer algo a você: se você entregar o seu coração a Cristo, Jesus Cristo vai tocar em você, em todos os momentos em que você precisar, para te chamar para a oração. É um chamado de Deus para orar. A oração não é algo que eu faço, ou algo que eu faça quando acordo e quando vou tomar refeição ou quando vou me deitar. A oração é algo que eu faço todas as vezes em que eu precise de Jesus Cristo para ter vitória sobre as minhas inclinações. Então, o inimigo manda alguns amigos para me atrair para um filme novo que será lançado. Amigos da igreja, inclusive. Não tem nenhum problema. Quem é que não vai no cinema? A gente tem cinema em casa. Vamos lá, qual o problema? Filme bom. E quando eu sou tentado, o Espírito Santo, ele me dá um chamado. Ele fala: Valmir, você precisa de Deus para vencer esta tentação. E eu quero dizer algo para você. Se você orar nesse momento, você não tem nenhuma força para deixar de ir. Você não tem nenhuma força para deixar de pegar a garrafa
de bebida alcoólica. Você não tem nenhuma força para deixar o adultério. Você não tem força, mas Deus tem força suficiente para te dar vitórias. E se você orar neste momento, o Espírito Santo de Deus vai inundar sua vida. E Ele vai te dar uma força que não está em você. E você terá vitória sobre este pecado. Por quê? Porque Deus é vitorioso em Cristo Jesus na nossa vida. Porque todo aquele que clamar será ouvido. Todo aquele que buscar encontrará. Todo aquele que pedir receberá. Então o chamado de Deus, quando eu entrego o meu próprio eu para Deus, é um chamado para a oração. E não é à toa que a palavra de Deus diz: orai sem cessar, porque as tentações não cessam em nossa vida. E eu não estou dizendo apenas em tentações de atos pecaminosos, mas também em pensamentos pecaminosos. Porque quando eu penso em reclamar, quando eu duvido da bondade de Deus, eu estou pecando. E quando vem esses pensamentos que a gente às vezes não se acha suficiente, pensamentos em que a gente se acha menor que o outro, pensamento em que a gente acha o outro menor que a gente, esses pensamentos pecaminosos, dobre o seu joelho e ore e fala: Senhor Deus, esteja comigo para me dar vitória nessa tentação. E você vai perceber que uma força que não é sua vai agir na sua vida. Algumas vezes eu faço coisas que eu não faria se não fosse Deus agindo em mim. Sabe? Aquela questão assim de você fazer é algo que você precisava fazer, mas você não teria força para fazer, mas Deus te deu a força necessária. Esse texto aqui é muito profundo. Esse texto aqui diz que a graça de Deus nos ensina. Essa palavra grega, paideuo, é ensinar uma criança, é cuidar de uma criança, disciplinar, castigar, instruir, mostrar o caminho. A graça de Deus nos mostra o caminho, nos instrui, nos castiga a renunciarmos. Essa palavra renunciar, arneomai, significa rejeitar, renunciar, negar-se, desconsiderar os prazeres pessoais, negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Cristo. É a graça que nos ensina a andarmos perfeitamente diante de Deus. O Senhor está disposto a nos ensinar a orar. Ele está nos chamando para orar. E é uma música que diz assim: eu preciso orar, Senhor. Eu preciso orar. Eu estou ouvindo o seu chamado. E é por isso que eu estou aqui prostrado diante de ti. E eu quero convidar você para orar agora. Mas não somente orar agora. Pedir para Deus forças. Pedir para Deus esse chamado constante, dizendo: Senhor, chama-me constantemente para orar. Quando eu estiver diante da tela na minha casa, assistindo um filme depravado, uma série depravada que me distancia de Deus, me chame para orar, Senhor. Porque se eu orar, Deus me dará força para desligar o televisor. Quando eu estiver diante de algo que me faz mal, me chame para orar, Senhor. E uma vida de oração, queridos, nos tornará dependentes de Deus e nos dará vitória. Enquanto você ouve essa música, pede para Deus. Pede. Se você pedir, Ele vai te dar. Peça e Ele te ouvirá. Eu
contigo sou vencedor, pra conseguir me levantar. Somente aos teus pés eu preciso estar. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. E em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. E quando o mal me faz desistir, tenho que entregar meu coração a ti. E em ti eu vou buscar poder. Basta te ouvir, eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Quando estou fraco, só em ti me torno forte. E quando pequeno, tu me tornas um gigante. Eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Eu tenho que orar, Senhor. Estou ouvindo teu chamado. Eu tenho que orar, Jesus. Diante de ti estou prostrado. Amém. Experimente orar. Experimente orar quando a tentação bater na sua porta. Mas eu quero dizer algo para você muito importante. Você precisa entregar o seu eu para Jesus Cristo. Mesmo conhecendo muito sobre Jesus, mesmo conhecendo muito sobre a palavra de Deus, se você não fizer a entrega do seu eu a Jesus, do seu coração a Jesus, talvez o seu maior prazer ainda seja o pecado. E o Senhor vai bater na porta do seu coração. Mas o prazer do pecado é tão grande que você não vai querer abrir a porta para Jesus Cristo.
Mas quando você faz a entrega do seu coração a Jesus, o Senhor vai dando para nós repulsa ao pecado. Ele vai operando em nós o nojo do pecado. E essa é uma experiência que só Ele pode fazer em nós. Experimente orar. Experimente entregar. Feche os seus olhos. Deus, nosso Pai, o Senhor está nos chamando para orarmos a Ti, para termos uma vida de oração, uma vida de vitória sobre o pecado. Nossa natureza humana insiste em permanecer viva, insiste em nos atrair para o pecado, mas nós queremos a cada dia, em cada instante, ter a verdadeira noção da nossa pecaminosidade e a nossa dependência de Deus e permitirmos que o Senhor opere em nós. Ajude-nos a termos uma vida de oração. Ajude-nos, Senhor, a orarmos mais. Que os nossos filhos, que os nossos jovens sejam pessoas de oração. E ajude-nos a conduzi-los a uma vida de entrega, uma vida de oração, porque a vitória não está em nós. A vitória está em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos dará vitória definitiva sobre o pecado. Faça isso em nós. Em nome de Jesus. Amém.